aí, meus amores do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o primeiro ano, conteúdo Núcleo Celular, aula 2. Exatamente, meus amores, aqui na primeira aula a gente fez esse lindo desenho aqui da nossa célula com os principais componentes que tem nela, né? A gente viu que tem a carioteca, o nucleolo, a cromatina e a cariolinfa, que é o que preenche. E a gente viu que a cromatina, quando a célula tá de boas, ou seja, não tá se dividindo, ela vai ser mais esticadinha e quando acontecer a divisão celular, ela vai se enrolar e formar os cromossomos. Aí a gente vai dar uma passeada aqui de novo na tua apostila e olhar o que está escrito lá de maneira mais explicado, tudo isso que a gente falou. Olha que na tua apostila tem esse desenho aqui, que tá mostrando justamente a carioteca com os poros, tá? E aqui tá mostrando a cromatina, ó, é um filamento. E aí tá mostrando que essa cromatina é formada por um monte de proteínas, que são essas bolinhas, e o DNA fica enrolado nessas proteínas. O DNA ele é muito, não tem microscópio nem tecnologia para enxergar a molécula de DNA, né? Então a gente só vai enxergar, na verdade, os filamentos formados por cadeias gigantes de cromossomos. Agora, meus amores, aqui na apostila de vocês também vão perceber que vai aparecer tudo sobre a carioteca e os seus detalhes, aí sobre a cariolinfa, sobre o que os nucleolos, a função do acúmulo do RNA ribossomal e acabar transformando-se em ribossomos. E aí começa a falar sobre a cromatina. E é agora sobre a cromatina, detalhes sobre essa cromatina que a gente vai falar. Então, olha que interessante. Eu sei, vamos voltar e recapitular todos os nossos conhecimentos que a gente tinha visto antes. Eu sei que a cromatina tem o DNA enrolado em proteínas e acontece quando a célula não está se dividindo. Eu também sei que o DNA tem a função da síntese proteica e a gente viu que acontece o quê? Na hora que vai acontecer a síntese proteica, a fita do DNA que tem uma dupla camada se abre, forma um RNA mensageiro e tudo mais. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, meus amores, vem comigo que tu vai aprender. A gente vai saber o seguinte, deixa eu apagar aqui vou apagar com vocês, porque aqui a gente faz tudo ao vivo. Olha que tecnologia, minha esponja, uma esponja para apagar o nosso quadrinho. A gente vai ver que a cromatina, ela tem determinadas regiões. A cromatina vai ser no momento em que vai ter a síntese proteica. Tá? Quando a célula está se dividindo, ela não está fazendo síntese proteica, então o DNA pode ficar bem enroladão, porque não vai ter síntese proteica, você está se dividindo. É tipo assim, ó, na hora que tem o cromossomo, é tipo assim, ó, as tuas roupas elas estão no guarda-roupa, quando elas vão para dentro das malas, é a hora que a gente vai ter cromossomo. Então, quando tá enroladinho assim, não tem síntese proteica, porque é só a hora de dividir, é só a hora de viajar, 2 para lá, 2 para cá. Então, a cromatina sim vai ter algumas regiões que é importante saber, porque é ela que participa da síntese proteica. Então, o que a gente tem que saber? Que a cromatina, a gente sabe que é o DNA enrolado. Só que a própria cromatina, ela vai ter algumas regiões que ela é bem enroladinha e outras regiões mais lisas. Bem enroladinha, outras regiões mais lisas. Bem enroladinha, outras regiões mais lisas. Como é que se chama essas regiões que são mais lisas da cromatina? Se chama eucromatina. E essas, gente, que são as mais lisas, é as que realizam síntese proteica. São aquelas que conseguem se abrir para o DNA, fazer a sua função. A gente não sabe que tem milhões de pedaços do DNA que não tem função nenhuma, que ficam lá inativos. Não são da eucromatina. Então, essa é a parte ativa do DNA. Ok? E essa parte aqui, ó. Essas partes, que são as partezinhas mais crespas, elas se chamam heterocromatinas. Heterocromatina. E elas são as partes sem síntese proteica, ou seja, elas são inativas. Ok? Então, a gente tem que saber essa divisãozinha entre as eucromatinas e heterocromatinas. As partes crespas, sem função, heterocromatina. As partes que são lisas, que vai ter síntese proteica, é a parte ativa do DNA.
Agora, qual é o detalhe? Quando acontece a formação do cromossomo, é uma super condensação, uma super enrolação. Então, o que vai acontecer? Quando acontece a formação do cromossomo, aqui ó, cromossomo, tá enxergando? O que vai acontecer? A parte que é heterocromatina vai continuar igual. Entendeu? E a parte que é eucromatina vai ficar bem crespinha. A parte que era hétero vai continuar igual. E a parte que era eu vai ficar bem crespinha. A parte que era hétero vai continuar igual. E a parte que era eu vai ficar bem crespinha. E aí tu fica brincando disso pro resto da vida. Então, no cromossomo, se tu olhar, olha só, a parte que é heterocromatina, hétero continua sendo heterocromatina. E essa aqui é a eucromatina. Então, olha esse esquema e responde o que eu vou te perguntar. É meio óbvio. Vou fechar aqui minha canetinha para ela não ressecar, não acontecer. Olha esse esquema aqui, ó. Tá feio, mas dá para entender. Quando é cromatina, qual é a parte mais condensada, mais crespa? A hétero. A mais lisa? A eu. A mais crespa? A hétero. A mais lisa? A eu. E quando é cromossomo, a parte menos crespa, digamos, menos condensada, é a hétero. E a mais condensada é a eu. Então, olha como diminuiu o tamanho e ficou mais um bloquinho diferente daqui. Então, na cromatina, a heterocromatina é mais condensada, mais espiralizada, e no cromossomo a heterocromatina é menos espiralizada e a eucromatina é mais condensada. Ai, Analia, mas como é que vai acontecer a síntese proteica se ela super se enrola? Não vai ter síntese proteica no cromossomo, amor. Porque na hora do cromossomo a célula tá se dividindo. É que nem quando tu tá viajando, tu tá levando uma mochila nas costas, tu tá conseguindo estudar, fazer os teus exercícios com os cadernos que estão dentro da mochila? Não tão, porque tá enroladinho. O cromossomo não tem DNA ativo. O cromossomo só aparece quando a célula tá se dividindo. Esse esqueminha que tá explicadinho aqui na tua apostilinha e que a gente fez no teu caderno de maneira mais explicada para tu entender. Olha só. Heterocromatina mais condensada, eucromatina distendida. Durante a espiralização do cromatina, a heterocromatina não se altera, por isso fica menos condensada, e a eucromatina super condensa, então ela fica mais condensada. Acontece uma inversão. Ok? Agora, outra coisa que a gente vai explicar é o seguinte. Nós, seres humanos, nós e todas as espécies de seres eucariontes, bactérias, fungos, todo mundo, todos os seres vivos, eles têm um número específico de cromossomos. Ou seja, quando a cromatina se organiza em pacotinhos, todas as espécies têm um número X de cromossomos. Qual é o detalhe? Tu tens que saber o número de todos os cromossomos de todos os seres vivos? Não. Mas tu és obrigado a saber o número de cromossomos da espécie humana. Quantos cromossomos tem na espécie humana? Dentro das tuas células, que veio o espermatozoide, veio o óvulo, se juntou. Formou a tua primeira célula, que foi o zigoto, né? O zigoto, a célula ovo, e a partir dela ela começou a se multiplicar e todas as tuas células ficaram com o mesmo número de cromossomos. Quantos cromossomos o ser humano tem? 46 cromossomos, meus amores. 46. Anota esse número na tua cabeça, põe na geladeira, fala pra tua família. Hoje, na hora do jantar diz, pessoal, eu tenho uma revelação. Isso vai mudar a vida de todos. Se você, papai e mamãe, não aprendeu ainda, agora é o momento. Você sabe quantos cromossomos, quantos pacotes que guardam todo o nosso DNA da espécie humana? 46. Aí tu vai dizer assim, já entendi. Quanto mais complexo um ser vivo, mais cromossomos ele tem. Quanto mais simples, menos. Não tem nada a ver. Sabe uma das espécies que tem mais cromossomos? O camarão. Tem 240 e tantos cromossomos. Sabe uma espécie, que tem quase o mesmo número de cromossomos do ser humano? Sabe qual? O macaco. Todo mundo fala, não.
O café, como assim café tem cromossomo? Café é uma planta, é um ser vivo, seu DNA vegetal tá em cromossomos e são 44 cromossomos que o café tem. E claro que tem um DNA totalmente diferente do ser humano, mas os números de cromossomos são parecidos. Então, meus amores, e o que a gente tem que saber? Desses 46, 23 veio do meu pai, 23 veio da minha mãe, se juntou e tem 46. Todas as tuas células têm 46 cromossomos, exceto as células sexuais. Os espermatozoides, os meninos, vão ter 23 e das meninas vão ter 23 para quando se juntarem chegar a 46. E tudo isso a gente vai ver no próximo vídeo. Fica comigo!